estamos ao vivo. Opa, já temos pessoas na live. Isso, vamos aguardar mais algumas pessoas entrarem para a gente poder dar início à nossa live. Pessoal, nós vamos aguardar só mais uns minutinhos, né, para que mais pessoas possam estar entrando na live e ninguém perder nem um pouquinho do nosso conteúdo que a gente tem, que a gente preparou com tanto carinho para essa noite. Isso, olha, só tem gente bacana entrando, isso. Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao Conect Vida Intersomos. Antes de mais nada, eu quero dizer de coração que para mim é uma enorme satisfação estar tendo essa oportunidade de estar aqui matando a saudade de vocês, né? Porque esse distanciamento social que essa pandemia do coronavírus nos proporcionou já está deixando saudade, não é verdade? Já passou da hora, não é verdade? Então vamos lá. Enquanto as pessoas ainda estão entrando, olha só, vai compartilhando o link, vai chamando a família, vai chamando os amigos, liga para aquele seu colega da sala que esqueceu da hora da live, fala que já começou, a gente já está aqui, vem para cá para não perder nenhum pouquinho do nosso conteúdo que a gente preparou com muito carinho para a gente se interrelacionar. Olha que bacana! E o nosso Conect Vida Intersomos tem muito disso, dessa questão da interrelação. Enquanto as pessoas estão entrando, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é intersomos. A expressão intersomos vem de interser. E é um conceito criado por um mestre budista vietnamita que inclusive foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz e significa a forte intercomunicação de todos os seres, de todos os reinos e de tudo que faz parte do universo. Olha que bacana! E vai além, mais do que essa comunicação, é uma interdependência mútua de tudo. Segundo esse conceito, existimos em um relacionamento mútuo. Portanto, você, o sol, o solo, as coisas, os objetos, as pessoas e eu, tudo intersomos. E olha só, nesse sentido, seguindo essa linha e buscando estimular a inter-relação entre o universo da comunidade do IFES Campus Cariacica, um grupo de servidores, de maneira voluntária, começou a se mobilizar para promover pequenas ações de integração, de maneira a buscar novos significados para as relações no ambiente de trabalho e de estudos, estimulando as pessoas para que elas se vejam e se sintam como parte desse universo que se interrelaciona com tudo e com todos que estão presentes nesse contexto. Então assim, pessoal, dessa forma, cada ação, cada encontro, cada abraço, cada sorriso, cada olhar, cada gesto faz todo o significado, faz todo o sentido para algo, para alguém e para você. E dentro dessa perspectiva, o Intersomos lança mais uma ação no contexto desse isolamento social que estamos vivendo devido à pandemia do Covid-19. E essa ação se chama Conect Vida Intersomos. Mas quem vai explicar melhor sobre o que é o Conect Vida Intersomos é a nossa pedagoga Luciene Torresani. Olá, Luciene, já está preparada aí? Vou passar a palavra agora para a Luciene e ela vai explicar melhor sobre o que é o Conect Vida Intersomos. Com você, Luciene. Boa noite, Rufino. Tudo bem? Desejo que você e todos aqui presentes estejam bem e se cuidando. Então, hoje eu venho falar de uma oportunidade muito legal, de um momento de um bate-papo bem descontraído, proporcionado pelo projeto Intersomos, que acontece no Campus Cariacica. Foi com muito zelo, carinho, respeito
que o projeto Intersomos traz nessa noite de hoje uma oportunidade de conversar sobre os nossos cotidianos, principalmente nesse momento tão difícil que todos nós estamos atravessando com a pandemia do coronavírus. Trazemos então, pessoal, o Conect Vida. Trazemos para nós nesse momento. A ideia do Conect Vida é conectar, é nos conectar, nos aproximar, mesmo estando em ambientes diferentes, conversando sobre os nossos desafios, nossas frustrações, esperanças, perspectivas de melhores momentos de vida. Convidamos você que nos acompanha, seus familiares e toda a equipe do Intersomos Cariacica para uma pausa importante para exercitar o pensamento. Juntos, buscando a sintonia com a vida, a resiliência, de sermos bem melhores, vamos dar início a este momento que está só começando. Hoje é só o primeiro momento, teremos outros. Neste sentido, pessoal, sejam bem-vindos. Fiquem conosco. Obrigado, Luciene, por suas palavras tão bem explicadas, tão bem colocadas. Eu acho que agora o pessoal de casa já está começando a entender melhor um pouco do que é o Conect Vida Intersomos. E agora é o momento do suprassumo, aquele momento mais esperado da nossa live de hoje, que é a cereja do bolo. A palestra com o nosso professor, geógrafo, psicopedagogo Cristiano Ottoni e a nossa psicóloga Ludmila Liberato. Com vocês, Conect Vida Intersomos. Boa noite a todos meus amigos, minhas amigas. É uma alegria nós podemos estar aqui reunidos nesse momento do Conect Vida Intersomos. Grato aí ao Rufino por apresentar o projeto Intersomos e a Luciene, por apresentar essa iniciativa do Intersomos, que é o Conect Vida, para que nós nesse momento, diferente, esse momento de isolamento social, mas que nós possamos estar conectados, possamos estar juntos e juntos nos fortalecendo para a gente poder ultrapassar, digamos assim, esse momento. Meu nome é Cristiano, eu sou professor do Instituto Federal do IFES, Campus Cariacica, professor de Geografia. Tenho algumas especializações em áreas afins à psicologia, mestrado em Educação. E, embora não pareça assim, esse ano eu estou inteirando 29 anos de sala de aula. E desde 2014 que eu faço uma atividade junto com meus alunos, a gente tem um grupo de estudos e práticas de filosofia oriental. Então nós escolhemos esse tema do primeiro Conect Vida com essa roupagem oriental, para trazer para nós um pouco estudar um pouco da filosofia e dos ensinamentos desses povos tão distantes do outro lado do mundo, por assim dizer, e o que pode contribuir na nossa vida. Então o tema dessa palestra é Ikigai, vida com significado. A gente viu uma necessidade de estar trazendo esse assunto do significado da vida, porque hoje em dia, ainda mais nesses tempos de pandemia, esses tempos de incertezas e de grande velocidade, às vezes é sujeito o significado da vida não ficar tão claro para nós. E o quanto é importante a gente ter esse significado claro na nossa vida, para nos fortalecer, para a gente seguir em frente e atravessar as adversidades e ser vitorioso lá na frente, juntos. Eu vou fazer um rápido preâmbulo a respeito do assunto. Existe na geografia, nos estudos de população, na demografia, o conceito das chamadas zonas azuis. O que são as zonas azuis? São as áreas no mundo onde os habitantes têm uma maior expectativa de vida, uma maior longevidade. Então no mundo hoje se destacam 5 zonas, conhecidas como zonas azuis. A gente tem uma na península de Nicoya, na Costa Rica, Okinawa, no Japão, Sardenha, na Itália, Loma Linda, na Califórnia e Icária, na Grécia. E os cientistas, os estudiosos de população se perguntam por que nessas áreas, que características nessa área, características geográficas, de estilo de vida, que fazem com que essa população tenha uma longevidade maior.
E aí estudos os mais diversos foram feitos com grupos interdisciplinares. E eles detectaram alguns elementos em comum em todas as 5 zonas azuis, né? Por exemplo, de modo geral, todos os habitantes se alimentam de maneira simples, né? Tem uma boa alimentação, tem um estilo de vida ativo, né? Com atividades físicas e tudo mais. Existe um forte sentimento de comunidade, um forte sentimento de pertencer a algo, de pertencimento. E alguns fatores assim, de ordem ambiental e de ordem cultural, das culturas específicas de cada localidade. Chama atenção, no entanto, dessas 5 zonas azuis, chama atenção uma em especial, que é uma província, um arquipélago que fica no sul do Japão, chamado Okinawa. Por que Okinawa chama atenção? Porque ali a expectativa de vida é ainda maior do que as outras 4 zonas azuis. E que, além disso, esses cidadãos centenários, eles chegam até a tenra idade, né, até o fim da vida, com um nível muito elevado de saúde. E aí, então, alguns estudos são feitos a respeito de Okinawa, né? Em especial, vou mencionar aqui uma referência bibliográfica que nós estamos usando, né, como base para essa live aqui. 2 jornalistas e escritores, né, o Hector Garcia e o Miralles, eles escreveram um livro, né, chamado Ikigai, O Segredo dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz. É esse livro aqui. É um livro interessante porque ele fala, né, um pouco dessas características de Okinawa. E lá em Okinawa é muito interessante porque eles observam, né, que tem uma coisa que faz parte da filosofia japonesa, filosofia oriental, que, segundo eles, eles levantaram a hipótese, né, como sendo assim, uma das perspectivas do porquê uma tão elevada longevidade e qualidade de vida, que é esse termo comum no Japão chamado Ikigai. E o que significa Ikigai? É um termo assim, de uma tradução não muito específica, né? Mas, de modo geral, a gente pode entender como sendo esse motivo que nos faz acordar todos os dias, que nos faz levantar da cama, essa razão de viver, essa força motriz, aquilo que nos move, ter um propósito de vida, ter uma vida com significado, né? Então eles perguntam, seria o Ikigai o segredo, né, o segredo de Okinawa, né? A vida, na verdade, ela tem muitos significados, né? E é importante a gente tê-los à frente do nosso pensamento, das nossas ações. Uma vida sem significado, ela se esvazia. Uma vida com significado se preenche, né? Cada um de nós tem a sua interpretação e o seu significado da vida. Quanto mais a gente procura aprofundar em si, quanto mais a gente procura se conhecer, estudar de si, mais a gente vem encontrando esse significado. Significado este que às vezes as pessoas pensam, as metas de sucesso, meta de ganhar dinheiro, ser muito famoso, tudo isso é muito legal, mas às vezes os significados estão nas coisas simples da vida. Um olhar simples, ser uma pessoa gentil, solidária, servir, auxiliar as pessoas. Isso por si só já é um Ikigai, né? Quando a gente tem mais significado, sentido da vida, a gente dá mais qualidade ao nosso tempo. A gente aperfeiçoa as nossas escolhas, a gente faz boas escolhas, escolhas assertivas a respeito da nossa vida, né? Por exemplo, eu escolho aquilo que vai entrar no meu corpo, bons alimentos, bons pensamentos, boas palavras, bons sentimentos. Uma vida com Ikigai, uma vida com significado, é uma vida que eu procuro ter um sentimento de presença, sair fora do automatismo, né? Porque é sujeito na correria do dia a dia as pessoas viverem no automático. E viver no automático é muito perigoso porque o automático pode tomar conta de nós, né? Somos nós que temos que dominar a nossa mente. Se a pessoa se distrair, é sujeita à mente dominada. Então, sair fora do automático, ter esse senso de presença, ou se concentrar na nossa respiração para que a gente traga o centro, traga a presença, isso é muito importante, né? Eu me lembro de uma palestra que eu assisti uma vez, um médico ele fez uma referência que eu achei interessante. Ele diz assim que as pessoas, de modo geral, elas têm uma busca de acrescentar mais dias à sua vida, né? Essa preocupação com a longevidade e tudo mais. Ele fala isso é bom, isso é verdadeiro. Mas o grande segredo, ele dizia, o grande segredo de acrescentar mais dias à nossa vida é a gente acrescentar mais vida, vigor ao nosso dia.
né? Isso é muito interessante porque quando a gente vive uma vida com significado, quando a gente vive uma vida com mais energia, a gente tem mais vitalidade. Pode reparar, às vezes as pessoas, de modo geral, elas vivem num nível muito baixo de energia. É sujeito da gente ter um pouco isso, né? Tem um ditado japonês, que até no livro ele menciona, né? Que diz assim: apenas em meio à atividade nós iremos desejar viver 100 anos. É verdade. Desejar ter uma longa vida eu também desejo, mas eu quero ter uma longa vida com saúde, né? Com disposição. Então por isso que a gente precisa acrescentar vida ao nosso dia, né? O homem moderno hoje em dia, essa vida moderna, muitas vezes acaba nos desconectando assim da própria natureza, nos desconectando da teia da vida, né? O excesso de rotina, dos afazeres, às vezes, se nós nos distrairmos, nos entorpece, nos anestesia. Isso é um perigo. Por isso que a gente o tempo todo tem que buscar se concentrar na inspiração, ter um estado de presença e ter significados. Porque senão corre o risco da vida se esvaziar, né, de seus significados e é sujeito para instalar doenças oportunistas, como por exemplo o estresse, a síndrome do pânico, né, a depressão, que é essa perda sistêmica de significados, né? Tem até um autor que diz assim que às vezes viver é coisa rara. É um escritor irlandês, ele fala assim: viver é coisa rara. A maioria das pessoas apenas existe, né? Eu acredito na vida, né? Mas realmente tem momentos que a gente é sujeito a pessoa se distrair. Tem um conto zen que é muito interessante. Eu gosto dos contos zen, eles são muito objetivos, onde o discípulo pergunta ao mestre: mestre, qual o caminho do zen? Aí o mestre diz assim: caminho. Né, do tipo assim, né, qual o sentido da vida? As pessoas às vezes perguntam. Viva que o sentido ele aparece, né? E para a gente caminhar bem, a gente tem que ter uma boa caminhada, né, para que a gente tenha essa energia vital em nós, né? A gente tem essa energia vital dentro de nós. E assim, é interessante, eu me lembro de um provérbio oriental que eu sempre comento com os nossos alunos, né? Ele fala de saúde, fala de longevidade. Ele é bem simples, bem sintético, mas ele explica de maneira bem holística o que é a saúde e a longevidade pela leitura oriental. Ele diz assim: coma a metade, caminhe o dobro e sorria o triplo. Você vê, né? Tão simples, mas diz tudo. Coma a metade, fala da alimentação, né? Da boa alimentação. Caminhe o dobro, fala de se manter ativo, da atividade física, da importância dela. E sorrir o triplo fala dessa saúde mental, dessa saúde emocional, né? Porque a gente tem que cuidar dessa morada da nossa consciência, né? Porque o corpo físico ele reflete o que nós somos assim internamente. Então é muito importante, né? Essa situação da gente assim, essa inter-relação que existe entre o corpo e mente na filosofia oriental é muito forte, né? Corpo e mente assim, elas constituem uma unidade. Você vê que, por exemplo, na yoga, né, tem uma frase muito comum na yoga que é interessante, que ela fala assim: a mente é como o vento, o corpo é como a areia. Se você quer conhecer o vento, observe o comportamento da areia. É muito interessante, né? Mostra nitidamente essa inter-relação entre corpo e mente, né? Tem até uma frase do latim que diz isso: mens sana in corpore sano, né? Mens sana em corpo são, né? Então expressa esse conceito, essa coerência entre mente e corpo, né? Esse estilo de vida saudável que potencializa e tudo mais, né? No Oriente também é comum essa noção do templo enquanto assim, nosso corpo enquanto um templo, né? Um lugar sagrado. E é por isso que eles têm tanta atenção para com as coisas que têm a ver com o corpo, com essa integração. Se meu corpo é um templo, ele é sagrado, eu vou ter um cuidado com a minha alimentação, né? Nessa ilha de Okinawa, eles têm um ditado lá que chama-se Hara Hashibu. Hara Hashibu. O que quer dizer Hara Hashibu? Comer até estar 80% satisfeito, né? Ou seja, comer um pouco menos, porque a comida em excesso, ela produz radicais livres no nosso organismo, ela acaba comprometendo todo o nosso sistema de produção de endorfinas, o nosso sistema de aperfeiçoamento. De modo geral, nessas zonas azuis, eles têm essa característica em comum de se alimentar com certa moderação, digamos assim, né? E o alimento ele é visto como sustento, como nutrição. Não é igual na cultura
assim, ocidental, que nos inunda de mensagens, né, de que a comida existe para entreter, que a comida existe para nos aliviar do tédio, né, a busca do prazer. Você vê que nos dias de hoje, por exemplo, esses dias que a gente vive esse momento um pouco angustiante, quantas vezes a gente vai na geladeira, a gente tem se alimentado em excesso, né? Tem até uma brincadeira que eu vi um dia desse, né, uma publicação que diz assim, coloca lá na geladeira uma placazinha assim, né, que quando a pessoa vai buscar alguma coisa, abre a geladeira, tem lá a placa. Você não está com fome, só está entediado, vai embora. Né? É interessante isso, né? Mas assim, o que eu acho interessante nessa coisa do Oriente, que nos auxilia muito, é a gente trazer a espiritualidade e a consciência para cada ato nosso, né? Para cada ato, para o ato de comer, desde da compra dos alimentos, até o preparo, até o ato em si, né? O exercício físico enquanto algo que renova a nossa energia, que nos traz assim, nos revigora, nos traz uma clareza mental. Eu sei que nós estamos em tempo de pandemia, a atividade física não está tão fácil fazer no isolamento, mas a gente pode fazer, né? A gente tem um espaço, a gente pode dar uma caminhada dentro de casa, ou quem tem quintal, polichinelo, a gente fazer alguma atividade nesse sentido, né? Eu acho que, eu vejo também algo presente na cultura oriental, é essa de manter o bom humor, porque o bom humor ele desbloqueia ciclos viciosos, ele nos libera de ansiedade, né? Ele traz para nós um modo de vida mais simples. Todas essas características são características dessas zonas azuis, em especial a de Okinawa, como eu tenho falando. Essa simplicidade do viver, né? E as pessoas estão acostumadas com as coisas tão complexas, né? Mas a simplicidade do viver é uma coisa muito importante, né? Como diz Leonardo da Vinci, né? A simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Às vezes a gente tem dificuldade de entender as coisas simples, né? A simplicidade pressupõe a gente ter a capacidade de rir de nós mesmos, pressupõe a gente se desapegar, a gente diminuir um pouco a velocidade, né? Outra coisa muito comum, muito importante em Okinawa, que faz parte desse Ikigai, que faz parte dessa força de vida, é a gente ter esse senso de comunidade, né? Como é importante isso, nós estarmos juntos. Mesmo em tempo de pandemia, a gente tem o Conect Vida, a gente tem tantas oportunidades de estarmos juntos, construindo esses vínculos de afeto, né? Lá em Okinawa eles chamam isso de Moai. Esse Moai é esse grupo, é essa comunidade que nos fortalece. Nós temos isso no nosso instituto. Nosso instituto, a nossa comunidade acadêmica, ela nos fortalece. A gente pode se aproximar mais para sentir a força, né, dessa fortaleza que somos nós unidos, né, nesse momento em especial. A prática da meditação é uma coisa que eu trabalho muito com os alunos, né? O quanto é importante a gente parar um momento, centrar nosso pensamento, se concentrar na nossa respiração, aprender a serenar, está no momento agitado, está no momento de angústia em casa, para, serena, se concentra, fica um tempo só na respiração, porque a respiração é a coisa mais importante da vida. A gente faz 23 mil vezes e às vezes não presta atenção na chave, na importância que é a respiração. Então esse estado meditativo, eles nos levam a um estado de atenção para com as coisas, né? Tem uma música da Leila Pinheiro chamada Serra do Luar, eu sempre falo com meus alunos sobre essa música. Tem um refrão que fala assim: viver é afinar o instrumento, a toda hora, a todo momento, de dentro para fora e de fora para dentro. Aí tem outra parte que fala assim: tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, né? Então, como é importante a gente trabalhar essa formatação da nossa mente, né? A gente viver o momento de cada vez e pertencer a esse tempo, o tempo presente, né? Porque é nele, é no tempo presente que a vida acontece. A vida não acontece nem no passado, nem no futuro, a vida acontece no hoje. E é no hoje que a gente tem que estar, né? Então a gente não pode rejeitar a experiência que nos cabe viver, né? Nada acontece ao homem por acaso que não seja próprio do homem, seja uma coisa do dia, seja uma coisa de todos, algo individual, algo coletivo. A gente tem que fazer, a gente tem que construir para fazer despertar a nossa consciência, né? Então, como é importante isso, esse trato emocional, né? Então, o Ikigai, todas essas práticas, elas vão enchendo a nossa vida de significado, né? E esse significado passa a ser a nossa própria vida. Uma vida cheia de significados que não se esvazia, né? Quando a gente tem esse sentimento de Ikigai, esse sentimento de que existem significados na minha vida, eu me fortaleço para atravessar o que precisar atravessar. Tem um sobrevivente de um campo de concentração, Viktor Frankl, ele diz assim: quem tem um porquê
enfrenta qualquer como. Ter um significado de vida nos dá força para atravessar e para enfrentar qualquer dificuldade. Serve como uma bússola, né? Mas eu já falei um bocado, agora eu vou chamar aí a nossa amiga, né, a nossa psicóloga Ludmila, né, para poder participar junto com a gente dessa próxima, porque senão eu falo muito, né? Então, esse conceito de Ikigai, Ludmila, já eu vou te chamar com uma pergunta, tá? Esse conceito de Ikigai, como é que ele pode se relacionar aí com a psicologia, né, nesse momento que nós estamos atravessando? Fala um pouco pra gente, que você tem um bocado de experiência também nessa área. Primeiro, eu tenho que agradecer, né, assim, você ter indicado, né, a leitura, né, do livro do Ikigai. Acho que antes de compartilhar as ideias, a interface dele, né, com a psicologia, eu preciso falar do que me enriqueceu pessoalmente, né, foram alguns dias, e também me fez parar um pouquinho, respirar, trazer um pouquinho mais de serenidade para esse momento. Você me perguntou um pouquinho da relação, né, do Ikigai, né, com a psicologia, no momento da pandemia. E aí, o que a gente pode pensar, né, Cristiano? Que acho que o Ikigai, ele tem tudo a ver, porque a pandemia trouxe uma quebra, né, uma quebra para a gente na nossa rotina de trabalho, uma quebra na nossa rotina nas nossas relações, né, a gente parou de ter relações com muitas pessoas, com muitos amigos, a gente está num momento muito mais preso em casa, né, com pessoas que estão mais próximas mesmo, os vínculos menores, e isso gera uma certa crise na gente, né, quando de repente a vida está seguindo e eu tenho que parar do nada, e agora o que eu faço? Eu tenho que reorganizar a minha vida. E aí, quando a gente pensa no Ikigai, né, assim, ele vem para ajudar a gente a pensar assim, olha, eu tenho que reorganizar, e eu vou reorganizar como a minha vida agora, né? Se eu não tenho mais o meu trabalho que me organiza para levantar às 7 da manhã e sair para ir para a escola, o que vai organizar a minha rotina? Né? O que vai organizar o meu dia a dia? O que vai me dar força para levantar? Porque foi como você comentava, né? Muitas vezes a gente entra no automático, e aí o significado da minha vida passa a ser levantar para ir trabalhar, para ir ter o meu ganha-pão, né? Ou levantar porque eu preciso pagar as minhas contas. E, de repente, quando as contas eu continuo tendo que pagar, né? Mas quando eu não tenho mais como sair da minha casa do trabalho, não tenho mais aquele horário para chegar naquele local, eu não vou ver mais minha chefia, os meus colegas de trabalho, e vai nortear esse levantar, né, esse ter energia. E aí vem a proposta, né, do Ikigai, fala quase como uma estrutura motivacional para dar significado. E aí, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu acho que a gente tem se aproximado da psicologia muito mais, né, de uma leitura aí oriental, que é não pensar o sentido da vida de uma maneira muito grandioso, né? Nossa, eu preciso descobrir qual o sentido maior da minha vida para então eu ter forças, para então saber como começar. Né? O Ikigai traz uma proposta de a gente começar pequeno, né? Que a gente se dedicar a pequenas coisas. E às vezes eu fico pensando, eu vou ficar ali, tem que ser uma coisa muito grande, tem que ser uma coisa que as pessoas vão reconhecer, tem que ser uma coisa que as pessoas vão impactar muito a vida dos outros. E não necessariamente, né, a gente vai aprendendo com o Ikigai, né, sobre o começar pequeno, que o que pode muitas vezes me dar sentido da vida pode ser eu cuidar de uma planta, pode ser eu passar a escrever, pode ser passar a compor, coisas que eu aprecio, né, coisas que eu aprecio desde o começo, a ideia, aprecio o processo e aprecio o final do meu trabalho. É uma coisa que chama muita atenção também do Ikigai e que vem muito de encontro mesmo, né, em oposição ao que a gente vive muito, né, das redes sociais, é de você procurar algo que faça sentido para você, independente da recompensa do outro. Né, mesmo porque o que a gente tem percebido hoje, né, que a gente está num mundo com muitas variáveis, sobre as quais nós não temos controle. E quando eu faço algo que eu fico esperando pela recompensa externa, seja um aplauso, seja um reconhecimento financeiro, a gente sabe que esse retorno, ele não necessariamente vai vir na mesma, como que eu posso dizer, no mesmo tempo, né, naquele momento que eu gostaria, e talvez ele nem venha. E aí eu não posso ficar também o tempo todo dependente desse externo. E quando eu me proponho fazer algo que dê sentido para mim, esse externo passa a ser um pouco mais irrelevante. Eu estou apreciando aquele momento, eu estou apreciando aquela ação, eu estou apreciando aquele trabalho. E aí é muito bacana porque quando o meu olhar não está voltado,
né, para recompensa, para o que o outro vai falar, eu tenho mais capacidade de observar a beleza das coisas, a beleza da vida, né? Parece, às vezes, uma coisa muito, como que eu vou dizer, romântica, né? Quando a gente fala, nossa, fico observando a beleza da vida, né? Alguém talvez vai falar, nossa, não tem mais o que fazer, né, do que isso. Não, mas é isso que eu preciso fazer, né? Eu preciso me dedicar a algumas tarefas onde eu consiga ver aquele, sei lá, aquele olhar, ver aquela cor daquela flor, ver aquele movimento, coisas que quando eu estou muito preocupada com recompensas externas, eu não consigo ficar atento. Se a gente for comparar com as redes sociais, né, com tudo que a gente tem hoje, não vamos demonizá-las, né, mesmo que elas tenham nos auxiliado, né, nós estaríamos também tendo esse momento. Mas muito mais preocupado do que eu vou mostrar, né, do que eu vou postar, eu muitas vezes não estou presente naquela situação, naquela vivência. Às vezes eu estou num lugar lindo, né, paradisíaco, e a minha preocupação naquela hora de postar aquilo me rouba, às vezes, o momento que eu poderia estar vendo, sei lá, um mar, poderia estar vendo uma ave, poderia estar vendo o sorriso, né, de alguém que está do meu lado. Acho que, como alguns sabem, né, assim, eu me tornei mãe há pouco tempo, e uma das coisas que mais me chama a atenção, às vezes, quando eu estou sentada, sei lá, na sala com meu filho, quando ele dá um sorriso, e eu paro naquele momento e falo, né, que vontade de capturar aquele momento, né, para sempre, né, de falar assim, para eu ter essa sensação mais vezes, né, e aí legal que uma coisa que os japoneses, eles trazem, que a gente valorizar esse momento sem essa preocupação de ter isso para sempre, né, a gente parece ter uma ideia assim, aí eu só vou dar valor àquilo que, de alguma maneira, vai ser eterno na minha vida, né, assim, não vou ser tão eterno, né? Mas eu só vou dar valor, eu só vou engajar energia, eu vou colocar o meu esforço somente naquilo que venha ter um tempo um pouco mais duradouro. E eles vão na direção contrária, né? Eles valorizam aquele momento, valorizam cada encontro. E aí fica o questionamento, será que não falta a gente isso, né? Será que muitas vezes na busca de algo seja muito maior, muito mais longo, a gente está perdendo esses momentos e talvez sejam eles realmente que preenchem um pouco mais a vida da gente, né? Deixa eu pensar aqui um pouquinho mais, né, que a gente poderia relacionar com a psicologia dentro do que você falou. Você disse sobre estar presente, né, estar vivendo o momento, a gente tem um termo, né, que é o mindfulness, que você falou, e quando a gente pensa no mindfulness, é você ter uma atenção plena, né, e aí quando a gente fala desses assuntos, principalmente quando a gente fala um pouquinho da cultura oriental, as pessoas às vezes vão pensar naquele momento, na meditação mais formal, né, assim, né, de eu tirar um momento do dia, para eu focar ali nos meus pensamentos, para eu pensar um pouco da vida, e quando a gente fala de atenção plena, né, quando a gente fala desse mindfulness, a gente pode falar de um mindfulness mais informal, né, de uma atenção plena em momentos da vida da gente corriqueiros. Eu confesso para você que ano passado, quando eu comecei a estudar um pouquinho, né, de mindfulness, eu falei assim, não, eu vou, a partir de agora, eu vou almoçar sentindo aquele alimento. Eu quero sentir a textura dele, eu quero sentir o sabor. Para isso, eu vou me desconectar um pouco de algumas coisas. Vou deixar o meu celular do lado, né? Vou apreciar. Claro que isso não sempre aconteceu da maneira como eu desejei, viu? Várias vezes a gente está ali no compromisso, fazendo uma transação bancária, respondendo algum e-mail. Mas quando a gente fala, né, desse mindfulness, a gente está falando disso. A gente conseguir estar concentrado, estar voltado para aquele momento. Eu dei o exemplo da alimentação, mas a gente pode pensar também no banho. Quantas vezes a gente toma um banho corrido, né? Meu Deus, eu estou atrasada, deixa eu lavar o cabelo correndo, passa sabonete, sai. E aí a gente não para para aquele momento, eu falo para alguns alunos quando a gente conversa, né? Que você sentir a água batendo no seu corpo, né? Você sentir a temperatura da água. São coisas tão simples, que parecem tão pequenas, mas quando a gente para realmente, dedica um momento e foca a nossa atenção naquilo, a gente consegue experimentar com o corpo uma sensação de alívio, de relaxamento. E o que eu acho mais interessante, né, principalmente quando a gente fala, a gente que trabalha na área da educação, né, como que a gente tem
queixas de alunos, como a gente conversava anteriormente, né, queixas de alunos sobre, eu não estou conseguindo mais ficar concentrado, né, eu quero estudar e não consigo. Agora, né, nesse momento também de isolamento, a gente tem tido algumas queixas, né, eu estou em casa, tem muita coisa, eu não consigo me focar em nada, e as matérias vão começar, e o que eu vou fazer? E aí, às vezes, é uma receitinha simples, né, que é a gente praticar um pouco mais, né, vamos dizer, essa meditação informal, praticar um pouco mais esse mindfulness no nosso dia a dia, e aí trazer ganhos para a gente. Já é certo disso, né, que a meditação, ela auxilia a gente a ter uma atenção um pouco mais focada. E às vezes a gente quer buscar muitas outras coisas, né, eu quero buscar a meditação, né, eu já ouvi pedidos, Vira, tem que dar um remedinho para poder ficar um pouco mais concentrado. Eu preciso primeiro explicar, né, qual a diferença do psicólogo, do psiquiatra, né, que não cabe a gente passar a medicação, e explicar mais do que isso, né, a medicação, ela traz um efeito muito rápido, né, vai conseguir sim focar, a gente não pode também mentir sobre isso, dependendo do que for escrito dessa pessoa, mas também você tem uma série de outros danos, quando na verdade existem outras atividades possíveis com danos praticamente nulos. Então, assim, acho que pensar no Ikigai, numa relação principal com a psicologia hoje, acho que a gente pode pensar principalmente nesse mindfulness, nessa atenção plena. E eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, quando a gente pensa no Ikigai, né, a gente pensa, para quem não conhece ou quem não leu, recomendo, viu, a leitura. O Ikigai, ele tem alguns pilares, né, assim. Tem algum pilar do Ikigai que te chama mais atenção? Legal, Ludmila. Esse assunto, eu acho um assunto assim tão rico, né, que a gente tem um tanto de coisa que poderia falar, né? Uma das coisas que me chama muita atenção, conforme você esteve perguntando, e tem muito a ver com isso que você falou agora, né? É muito interessante, eu estudo e pesquiso um pouco a respeito de neuroeducação, e tem alguns estudos que mostram assim, né, que da nossa potência, do nosso cérebro, dos nossos sentidos, por assim dizer, na média, nós estamos 75% da potência do nosso pensamento, 75% está no passado, 25%, né? Em torno de 20%, na verdade, está no futuro, e fica aí algo em torno de 5% no presente. Então, assim, você percebe, né? Na média, nós estamos 5% no presente, a nossa mente fica oscilando entre o passado e o futuro. Quantas vezes hoje aqui, será que a nossa mente já oscilou entre o passado e o futuro e a gente não estava tão presente, né? Então, um dos exercícios que me chama muita atenção é esse exercício, né, que você esteve falando, da gente procurar estar no momento presente, né? Nesses relatos que a gente tem lido, né, eu citei essa referência biográfica do Ikigai, mas eu tenho lido outros relatos das zonas azuis, e é algo muito comum em todas elas, ainda mais em Okinawa, como a gente esteve falando, essa coisa do estado da presença, né? Porque isso está muito ligado a essa cultura oriental, né? E aí, assim, o chamado estado meditativo, é isso que você falou, né? Não é a gente simplesmente, na hora da meditação, vou estar presente, que bom que vai estar presente. Mas a gente está presente em todo o lance da nossa vida, por assim dizer, né? Quando vai lavar uma louça, quando vai escovar um dente, conforme você esteve falando, né? E aí, assim, quanto mais a gente exercita isso, mais a gente consegue estar presente. E tem uma coisa que é usada, às vezes, né, como um efeito, assim, de ancoragem, um efeito para a gente exercitar, que eu costumo sempre falar muito com meus alunos, que a gente, às vezes, se concentrar na nossa respiração, que é algo mais sagrado do que a nossa respiração, uma coisa que a gente faz 23 mil vezes e, às vezes, passa despercebido, né? Que é algo que esteja mais no presente, no ato, no lance, do que a nossa respiração. Então, a pessoa, às vezes, está agitada, está nervosa, acontece alguma coisa, se ela se lembrar de respirar e dar lá e se concentrar, fazer umas 2, 3 respirações profundas, pode ver, muda a sintonia, a pessoa traz para um centro. Né? Isso a gente pode fazer a qualquer momento da nossa vida. O simples ato de respirar. A gente não respira no passado, não respira no futuro, respira no presente. Né? Então, isso é uma coisa que dessa filosofia do Ikigai, porque quanto mais presente a gente está, mais a gente percebe, mais significado a gente encontra nas coisas, mais significado a gente encontra, você falou, né, ao ver belas paisagens,
mais significado a gente encontra em momentos simples de conversar com uma criança, por exemplo, né? E isso vai preenchendo a nossa vida, né? Coisas grandes, grandes paisagens, é legal, eu gosto, mas coisas simples fazem mais parte do nosso dia a dia e nos engrandece mais, né? E tem uma outra coisa que nós falamos. Desculpa, a própria prática, né, do psicólogo, né? Às vezes alguns colegas falam assim, nossa, como você fica lá, né, só ouvindo, conversando, né? Gente, né, requer uma atenção, requer um estar no momento. E, querendo ou não, se a gente for comparar, né, como que a gente, essa questão de aprender essas nuances, né? Porque muitas vezes o set terapêutico é aquele ali composto pelo psicólogo e pelo cliente, ou pelo paciente, né? E você precisa estar desligado das outras coisas. Né? Eu preciso, naquele momento, estar focado naquela pessoa, no que ela está me relatando. E quando eu estou focado naquela pessoa, naquele momento, eu tenho mais capacidade, né, de ouvi-la, de entender o que está acontecendo, de perceber muitas vezes comportamentos, gestos, olhares, informações sutis que muitas vezes vão me ajudar, né, a lidar com a situação que aquele paciente apresenta. Auxiliar o outro, né? Sim, sim. Agora, uma coisa que é interessante é que as pessoas acham que elas não têm, né, assim, essa capacidade não tem, um Ikigai, elas não nasceram, né, assim, com essa capacidade de ter algo que dê sentido à vida, né, e aí a gente vai aprendendo que o ser humano, ele tem capacidade o tempo todo, né, Cristiano, de descobrir, né, não é algo que, eu nasci com ou nasci sem, eu não nasci como sentido ou nasci sem ele, né, eu tenho capacidade de experimentar, e também não é uma descoberta, igual a gente conversava, não é uma descoberta que eu vou aproveitar a quarentena, vou sentar no sofá da minha sala e vou falar assim, qual será o meu Ikigai? Qual será, né, o meu sentido da vida? Exato, né? É muito de experimentar, né? Eu preciso ir em busca. É uma coisa que está muito mais ligada à nossa ação. E pensar também que esse Ikigai, ele muda conforme muda a nossa vida, né? Muda conforme mudam também os nossos valores, os nossos hobbies. Uma coisa que eu achei interessante, né, no livro, que tinha um exemplo de uma senhora que ela falava que o Ikigai dela era abraçar a tataraneta dela, né? Então, esse Ikigai provavelmente não, né, esse sentido que ela tem hoje, né, da vida que a impulsiona, não é o mesmo que ela tinha há muitos anos atrás, né, porque essa tataraneta acabou de nascer, né, então, naquele momento ela tinha aquele sentido, mas provavelmente ao longo da vida ela teve vários outros. Então, é importante a gente pensar, assim, que eu tenho a capacidade, né, de descobrir um sentido da vida, de algo que me impulsiona nesse momento, e também eu tenho a capacidade de transitar, né? Em algum momento aquilo que fazia muito sentido, talvez hoje não faça mais, mas eu vou buscar, eu posso ter outros momentos da minha vida. Num certo sentido, né, Lud, a vida é o próprio sentido. Na falta de um sentido específico, a vida é o próprio sentido, porque senão a pessoa levanta de manhã cedo, abre o olho, qual o sentido da vida hoje? Aí não tem, aí a pessoa sujeito fica deitada, né? A vida é o próprio sentido, né? Então, a vida está no movimento, né? Tem um outro conceito também que você até mencionou, a única constância na vida é a mudança, né? Isso é uma coisa que não é muito fácil da gente entender, porque às vezes é meio doído, né? No budismo tem um conceito, né, que fala da impermanência, né? Essas coisas que tudo é impermanente, efêmero. Isso às vezes é meio doído, né? A gente saber que tudo vai passar, mas é bom saber que coisas também que não são tão boas vão passar. Essa epidemia vai passar, olha que beleza. Ela é impermanente, né? Coisas boas também são impermanentes, mas outras virão, né? Então a gente entender esse movimento, né? Tem até um ditado bonito no Oriente que fala assim, né? Sempre a primavera, nunca as mesmas flores. Eu acho bonito isso, porque sempre, né, o cíclico da vida, a gente entender, quanto mais a gente se harmoniza com isso, eu tenho visto, por exemplo, alunos, né, conversado muito com os alunos, com, né, nossos alunos e muitos amigos, eu vejo que é um momento delicado esse que nós estamos atravessando, né? Mas quanto mais a gente entender o momento e a gente, né, desenvolver em nós essa força da gente se recriar, da gente se reinventar, né? Eu tenho ainda mais dificuldade com tecnologia. A primeira vez que eu estou falando assim, com um público que eu não estou olhando,
né? Hoje está olhando para o olho do povo, né? Para ver como é que está, como é que estão as reações. Mas a gente está aprendendo, o momento é esse, então vamos aprender, vamos ver. Né? Quem sabe lá na frente eu já saio mais tecnológico, né? Não vou virar youtuber, não, mas mais tecnológico um pouco, né? Então, que coisa legal isso. Eu vejo tantas possibilidades de aprendizado, né? Uma coisa que você falou, acho que, né, nosso tempo é super corrido, né, assim, mas você falou uma palavra que eu achei essencial, né, quando a gente fala do Ikigai, que é harmonia, né, que é eu descobrir o meu Ikigai, eu descobrir o que me movimenta na vida, mas isso precisa estar harmonizado também com as pessoas, isso precisa também estar harmonizado com o ambiente. Então, não adianta nada eu falar, olha, eu descobri a prática do meu Ikigai é uma prática externa, seja ela qual for. E, olha, eu não quero saber se tem isolamento social ou não, mas, olha, eu aprendi, tá, ouvi lá na live, né, com o professor Cristiano, com a Ludmilla, que eu preciso desenvolver o meu Ikigai, eu tenho que ir, isso dá sentido na minha vida, tchau, né, tô indo, independente de a gente estar no momento que fala, né, de restrições da gente caminhar pelas ruas ou não. Porque para ter uma prática, para eu pensar em algo que movimente, que dá sentido na minha vida, eu preciso pensar em algo que seja com sintonia, até para que isso, de alguma maneira, tenha condições de existir, de funcionar, né? Então, não adianta falar, olha, eu vou agora iniciar uma prática de um esporte, como você falou, né? Como que a atividade física é importante na nossa vida. Eu vou começar agora a correr todos os dias de manhã no calçadão. Mas será que isso vai estar em sintonia, né? Isso vai estar em harmonia, né, com as demais pessoas? Isso está em harmonia com o ambiente, né? Está em harmonia com a natureza? E é uma coisa muito bacana, né? Que os japoneses trazem para a gente, né? Que traz a cultura japonesa para a gente, né? Que é essa harmonia. Eu estar preocupado, né? Com aquilo que me impulsiona, com aquilo que me mantém vivo, mas lembrando que isso precisa estar harmonizado, né? O meu direito existe, o do outro também, o da natureza, né? Mãe que nos acolhe, muito mais. Lud, inclusive isso que você falou tem tudo a ver com a proposta, inclusive, dessa live, né, do projeto Intersomos, que o Rufino aí, de uma maneira tão criativa, né, nos explicou um pouco, né, da gente, que nós somos em interação, né, nós somos, o mundo, ele é interrelacionado, né, então, esse ser sistêmico, né, essa vida sistêmica, onde tudo se relaciona com tudo e com todos, eu acho que é um entendimento que, quanto mais a gente se aproxima dele, né, enquanto indivíduo, enquanto grupo de pessoas, enquanto humanidade, por assim dizer, eu acho que a gente só tem a crescer. Né? Talvez uma das coisas, né, em meio a essas dificuldades, essa adversidade que nós estamos atravessando, eu tenho visto as pessoas sentirem essa necessidade, né, esses atos de solidariedade. Às vezes, esse link que não é mais tão próximo, tão de toque, de abraço, mas esse link de pensamento, de sentimento, eu vejo que tem crescido em muitas pessoas, né? Esse entendimento de que nós estamos em rede, que nós estamos, né, ligados, que nós intersomos, né? Eu acho muito, muito bonito. E tudo isso que nós estamos falando aqui, né, porque a gente não tem tempo de aprofundar tanto, mas isso é muito presente na vida, na vida de todas essas pessoas, esses habitantes dessas zonas azuis, né? Dessas áreas, esse sentimento de pertencer a um grupo, de estar próximo, de ter amigos, ter bons momentos, né? No nosso campus, eu vejo que a gente tem lá um campus, né, de Cariacica, o IF de Cariacica, eu vejo que a gente tem um potencial para estar nos unindo mais, né? Tem tantas pessoas competentes, eu vejo tantos trabalhos bonitos sendo realizados entre os alunos, com os professores, os servidores como um todo. Eu vejo isso como uma potência, uma alegria para a gente, né? Ô, Luz, infelizmente, assim, nós tínhamos combinado a gente Corre, né? Que pena. Se depender de prosa, eu sou geminiano, com ascendente em Gêmeos, eu vou falando um bocado. Professor, a gente fala um bocado. Você também tem uma prosa boa. Mas eu acho que nós já, né, para a gente também não esticar muito, se você quiser fazer aí uma fala, né, para a gente encerrar logo, né, depois eu faço a minha fala também, fique à vontade. Tá. Vou fazer um pequeno, né, adendo que quando a gente fala, né, sobre a questão de descobrir o que movimento que dá sentido para a vida da gente, e a gente avalia a nossa própria vida e constantemente a gente também está avaliando a vida do colega, né, a gente está avaliando a vida do outro. E muitas vezes a gente vê algumas atividades, vê alguma pessoa empenhada, né, talvez aquilo que seria o Ikigai na vida dela, que dá o sentido à vida dela, a gente fala, nossa, mas a pessoa não está tendo sucesso, né, ela está se empenhando numa atividade que eu não estou vendo que está
está tendo sucesso para ela. Um exemplo que veio muito à minha cabeça foi de atletas, né, que muitas vezes se dedicam, pensar no futebol no Brasil, né? A gente tem uma grande quantidade de profissionais que se dedicam a esse esporte, mas poucos são que chegam ao auge, né, que chegam a ter sucesso notório. E a gente poderia olhar para aqueles outros que não chegam naquele destaque todo e falar, nossa, mas essa pessoa está insistindo tanto tempo nisso, né, sem ter um reconhecimento, sem ficar famoso. E o Ikigai, né, você buscar o sentido da vida, é uma coisa que é muito sua, que é independente, não está relacionada a vitórias e derrotas. Muitas vezes o estar no ambiente, né, no ambiente esportivo, no contato com o outro, na adrenalina que aquela atividade traz, talvez aquilo seja o que potencializa aquela pessoa que está ali se empenhando, né? Talvez é aquilo que mantém a pessoa naquela atividade. Não necessariamente se ela em 10 anos prosperou como é esperado, né? Como se tem expectativas aqui fora. Então, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado também, né? Não só no olhar, avaliar o outro, mas também a gente, né? De que buscar um sentido não está muito atrelado a essa questão, né, de sucesso, né? De visibilidade. Essas coisas podem acontecer, né? Mas elas não são regras. Eu nunca sei o que exatamente motiva, né? O que exatamente está fazendo com que aquela pessoa se empenhe naquela atividade. Às vezes eu estou achando que ela fica no pódio. Às vezes, para ela, é estar em campo. E era isso que eu poderia complementar. Que legal, Ludmila. Fazer aqui, então, um agradecimento grave, viu, Ludmila, pela sua presença, pela sua participação. Agradecer aí a nossa amiga, a professora Daniela e o companheiro dela, o Fábio, que nos oportunizaram aí toda essa tecnologia para a gente poder fazer essa live, esse momento aqui, né, conectados, né? E dizer, né, que essa ideia desse projeto InterSomos, ele é um projeto, assim, para nós da nossa comunidade acadêmica, do Instituto, em especial do nosso campus, né? E o InterSomos tem, assim, um grupo de pessoas que às vezes pensam numa ação ou outra, mas na verdade o InterSomos somos todos nós. O InterSomos, né, ele é uma coisa tão séria e tão interessante que ele nem está escrito. O InterSomos não é, a gente chama de projeto, né, mas ele não está escrito. O InterSomos está aqui, o InterSomos está aqui, o InterSomos está aí, está no outro, né? Então o InterSomos está na rede, está, né, nessa vida sistêmica, todos nós juntos. Né? Então, essa é a ideia do projeto. Eu quero agradecer em especial todas as pessoas que se envolveram aí com esse momento do Conect Vida. Nós teremos outros momentos do Conect Vida. Nós vamos até encaminhar, né, para as pessoas um pequeno link, um pequeno formulário para não só preencher, dar uma contribuição, avaliar essa nossa live de hoje, mas propor outras lives, né, propor temas para outros momentos do Conect Vida InterSomos, para a gente fazer. Né? O InterSomos somos nós, tem aí um apoio da gestão, um apoio da direção geral, mas somos todos nós, né? E sou grato aí, né, a todos que participaram aqui junto com a gente, né? Uma pena que a gente não pode visualizar todos, vamos em outros momentos fazer uma webconferência, né, se a gente tem essa oportunidade, né, Luiz, de estar conversando com as pessoas, né, Deixar mais vivo. Isso, não é só a gente falando, né? E grato a todos, viu? Vou chamar aqui o Fino, né? O Fino vai fazer aí um momento final para a gente, tá? Grato a todos. Tá. Tchau, pessoal. Obrigada. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do material, de tudo que foi apresentado aqui hoje. Saibam que foi tudo preparado com muito carinho, com muita dedicação, uma maneira da gente promover esse encontro, de se interrelacionar, né? E que a gente pudesse, ainda que virtualmente, se conectar, né? E fazer esse Conect Vida InterSomos. Uma boa noite e obrigado.